Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre o poder da internet. Estamos reféns dos celulares? Como criar uma imagem propícia nas redes sociais? Sobre isso a gente conversa com a Dani Almeida, que é jornalista e especialista em imagem. Tudo bem, Dani? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Falar sobre esse poder da internet, um poder que tomou nos últimos anos uma força tamanha, né? Que às vezes incontrolável até, né? Sim, com certeza. Hoje a internet ela permeia tudo na nossa vida, né? E não só a internet, mas o meio online, aplicativos, né? Hoje você vê a força do WhatsApp. Então o mundo online, essa coisa da tecnologia está cada vez mais forte. Começar falando sobre essa questão das redes sociais. Hoje, quem não está na rede social, quem não tem um Facebook, um Instagram, não existe? É praticamente isso, principalmente quando a gente está falando de um público que é empreendedor, que é profissional liberal. Eu costumo dizer que é o fim da era do diploma na parede. Então, antes você ia a um médico e você ficava olhando lá qual que era o diploma, qual que era a formação daquele profissional. Hoje a gente quer saber a formação, mas a formação é quase como se ela fosse básica. A gente quer realmente ver para crer se aquele profissional sabe do que ele está falando, se ele realmente domina o tema, domina o assunto. Eu não sei você, mas eu já deixei de contratar, por exemplo, uma profissional da saúde, porque eu estava entre duas pessoas, e eu, que trabalho com comunicação e com rede social há muitos anos, eu deixei de contratar uma profissional porque não encontrei ela falando sobre o tema, e a outra que eu vi, né, falando sobre o assunto num vídeo, eu me senti mais segura e acabei contratando. Muita gente, eu vejo que cada vez mais, quando quer contratar alguém, um serviço, comprar um produto, vai olhar nas redes sociais, vai checar, a gente brinca, stalkear, né? Aquela coisa do ficar atrás de conhecer se a pessoa tem ou não aquele conteúdo na rede social e como que é o desempenho daquele profissional. Isso é muito forte. Agora, pelo menos na primeira fase da era digital, a gente tinha a questão do número de seguidores. Então, era quase que um filtro, né? A pessoa, deixa eu lá ver Dani Almeida, se ela é famosa ou não, vamos ver quantos seguidores tem. Hoje a gente sabe que muita gente compra seguidor, que já não é um filtro seguro, né? Não é algo que pode garantir a qualidade daquilo que você está comprando. Sim. Hoje, o que é o conteúdo que determina a segurança daquele produto ou daquela pessoa? É o conteúdo. Eu costumo dizer nas minhas palestras que curtida não paga boleto. Então, para quem usa as redes sociais como uma ferramenta de trabalho, principalmente, seja o influenciador, seja o profissional liberal, o número de seguidores na mente das pessoas em geral, quando você tem 10 mil seguidores, por exemplo, no Instagram, numa página profissional no Facebook, num canal no YouTube, 10 mil assinantes no caso do YouTube, já é uma prova social de que, porque não é tão fácil chegar nesse número. Então, eu conheço muita gente que já ganha dinheiro com o apoio das redes sociais, não só por causa das redes sociais, mas já ganha dinheiro, já rentabiliza com esse número de seguidores, por exemplo. O que é interessante você observar na página, no perfil de um profissional, é qual é o que a gente chama de engajamento, que é um jargão, né? O engajamento é uma taxa de quanto as pessoas interagem com aquele perfil. Então, às vezes não é nem só o número de curtidas, mas o número de comentários, porque dependendo do público, da faixa etária, tem gente que não interage, mas compra. Tem poder aquisitivo. Sim. Então, quando você vai para um público jovem, adolescente, é um público muito engajado, né? Curte, comenta, compartilha. Quando você vai para um público... Eu falo que está no sangue deles, né? Porque Então, na faz parte adolescência... É neurociência isso. Na adolescência, a gente está na fase de que a gente quer pertencer. O pertencimento é muito forte nessa fase. Então, esse engajamento maior nesse público é super natural. Público fitness também é muito engajado. Agora, você vai para um público mais velho, já não curte tanto, às vezes nem comenta, mas salva um post, então interage de um outro jeito e compra, vê, não interage, mas compra, contrata o serviço. Então tem que avaliar muito o perfil do público, mas essa é uma boa medida, o quanto que aquela comunidade que segue um perfil no Instagram, Facebook, YouTube, quanto que aquela comunidade interage. Agora, se a gente for falar não só de pessoa física, de serviço, mas de empresa, hoje as redes sociais, a internet de uma forma geral, ela é cartão de visita, né? Mas ao mesmo tempo que você pode aumentar a credibilidade, aumentar o número de vendas, a internet também, se mal utilizada, ela também pode diminuir. Sim. Como balizar isso e como fazer com que se use a internet a seu favor?
Tem que ter um cuidado constante. Só a gente lembrar o caso dos brasileiros na Rússia, né? Isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Existem casos e casos e casos de empresas que o atendente nas redes sociais da empresa deu uma resposta complicada ali e aquilo viralizou, porque essa é a grande sacada das redes sociais. Elas têm uma natureza de viralização, então elas propagam uma marca de uma maneira muito forte. Por isso que todo mundo hoje usa as redes sociais, empresa ou pessoa física. Agora, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica precisa ter cuidado. Nesse caso, por exemplo, dos brasileiros na Rússia, com certeza eles gravaram um vídeo achando que aquilo ia ficar no celular ou ia ficar num grupo de amigos e aquilo viralizou. E eu lembro, assim, dos nomes das empresas em que eles trabalhavam indo parar no noticiário, né? E o as demissões que da aconteceram empresa tal, na perderam o sequência, né? emprego, mancharam a marca pessoal. Para um profissional, a marca pessoal é ouro, né? Trabalhando você numa empresa ou sendo profissional liberal ou empreendedor, a marca pessoal é uma coisa que você tem que cuidar com muito, né? Então, uma medida é ter muito cuidado com o conteúdo que você posta, né? Se for um conteúdo muito pessoal, toma cuidado. A gente não faz essa distinção nas redes sociais, o público, do que é privado, do que é público. Aqui tem gente que fala assim, né? Esse é o meu perfil no Facebook, não é nem a minha página oficial. Então eu publico o que eu quiser. Só que se você não é assim que funciona. Quem vê um vê o outro, né? Exatamente. E para quem está de fora, a audiência, né, daquela pessoa, daquela empresa, não existe essa separação. Até porque senão seria incongruente. Então, como é que você é uma pessoa no privado e como é que você é uma pessoa no público, né? Você acha que as pessoas têm noção desse poder das redes sociais? Mais ou menos. Eu acho que muito profissional chega para mim e fala assim, eu sei que eu preciso estar na rede social, mas eu não sei por quê. Geralmente, as pessoas que começam a sua rede social fazem isso. Eu lembro no começo, há muitos anos, quando eu auxiliei uma psicóloga a montar o canal dela de YouTube. Ela falava, eu preciso do YouTube, mas eu não sei por quê. E hoje ela viralizou o canal dela, tá? Porque ela tem um conteúdo muito bom, né? Então, as pessoas têm essa coisa de eu preciso, mas eu não sei exatamente por quê. E aí a gente volta para a tua primeira pergunta, que é o fim da era do diploma na parede, né? As empresas sabem também que precisam estar na internet, que precisam interagir. A gente está na era da informação. Antes a gente estava na era da produção, né? Do produto, Fordismo. Hoje a gente está na era da informação. Eu falo que não adianta você resistir, né? Na verdade, você tem que se adequar a nova realidade, claro, respeitando o seu perfil, né? Não vai criar um perfil fake ou viver uma vida que você... Um personagem, exatamente. Mas que existe essa necessidade e se você quiser estar no mercado, você precisa participar disso, né? Exatamente. Isso que você falou é um ponto muito importante, porque as pessoas falam assim, e as empresas, né? Então qual que vai ser, no caso da empresa, qual que é o meu, a gente fala avatar na internet, né? Qual que é o meu... A sua imagem digital, sua imagem nas redes sociais, ela precisa estar muito alinhada com o que a gente chama, no caso da empresa, o atributo de marca, ou seja, os valores daquela marca. E a mesma coisa um profissional liberal. Se a gente vamos pegar uma celebridade bem conhecida, né, Gisele Bündchen. Se você olhar a rede social dela, está muito alinhado com quem ela é. Você vai ver natureza, ela é muito ligada à natureza. Você vai ver a questão da yoga, que ela tem muito forte. Ela é uma pessoa família, apesar dela ser Uber model, né, uma super modelo internacional, você não vai ver ela num estilo, né, vestida, montada, como a gente brinca. Você vê ela vestida no estilo vida dela, real, né? Vida real, gente como a gente. E aí, quando ela tem um evento, lógico, aí é a adequação. Mas quando você observa a imagem dela, principalmente no Instagram, que é a principal rede que ela trabalha, está muito alinhado com os valores dela, o conteúdo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o poder da internet. E eu converso com a Dani Almeida, que é jornalista e especialista em imagem. Dani, a gente está falando sobre a necessidade que existe hoje de você ter um perfil, né, uma página na internet e das pessoas saberem lidar e trabalhar com isso. Isso é importante, né? Isso traz poder ou pode acabar com você. Sim. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, tem uma rede social mais indicada para quem quer aparecer? Depende do público e do objetivo, tanto da empresa quanto da pessoa. Então, vou te dar um exemplo. Pode ser que você seja um advogado que trabalhe, que o seu cliente ideal
sejam empresas. Então, você precisa estar muito ativo, por exemplo, no LinkedIn. Agora, se a gente está falando de uma pessoa que trabalha no nicho da moda, alguém que tem um negócio ligado à moda, com certeza o Instagram. Mas hoje em dia você vê muitos médicos também no Instagram. Sim. Né? Então, você tem o Vitor Sorrentino, o casal Mantelli, tem uma série de profissionais no Instagram. Então, o Instagram hoje ele está meio que substituindo o Facebook, no sentido da exposição do profissional liberal. O YouTube muito forte, porque um vídeo ele conecta até 60 mil vezes mais do que um texto. Isso é neurociência. Nosso cérebro foi feito para captar, entender, interpretar muito mais fácil um vídeo do que um texto. Então, o YouTube cada vez mais crescendo, já é o segundo buscador, então ele tende a se tornar até mais forte do que o Instagram. Agora, se o seu público for muito público de negócios, com certeza o LinkedIn. E aí você vai montar o que a gente chama de zona de engajamento, que é você escolher as redes em que você vai trabalhar. Eu não recomendo ficar só numa rede social, porque imagina que é igual você construir a sua casa num terreno que você alugou. Você não pode ficar refém de uma rede, o Orkut acabou, né? Por exemplo. Nossa, então... pode crer, o Orkut faz tempo. Exato. Então... Alguém lembra do Orkut? O Orkut já existiu. Pois é, então é um negócio, né? Antigamente, precisava ter um site, nossa, esse meu site saiu do ar. Não, gente, agora é rede social. Então tem que montar uma estratégia mesmo de comunicação para o digital. Você acha que hoje para uma empresa é mais importante ela ter rede social do que um site? O site Com já certeza. caiu? O site é igual o cartão de visita. Quase ninguém hoje imprime um cartão de visita. Entra lá no meu site, às vezes até a própria rede social, né? Entra lá no meu Instagram. Então, o site ele é meio que obrigatório, ou site ou blog. Eu até prefiro o blog, porque o blog já te dá mais autoridade do que um simples site. Então, o blog, ele é, mesmo para empresas, ele é muito necessário. Eu, assim, o que eu chamo de a zona de engajamento básica, né? Um blog, Instagram ou LinkedIn e YouTube. Você não acha que o blog, de repente, passa uma ideia de que qualquer um faz e o site é um negócio mais sério? Ou isso já caiu também? Já caiu, porque o próprio blog, você tem uma página que seria o correspondente lá, você pode colocar uma página, o Sobre Nós, né? Que é como se fosse o teu site, basicamente aquilo. Ou você pode fazer um outro caminho, que é criar um site com um blog integrado, né? Se for uma empresa mais sisuda, mais tradicional, pode ir por esse caminho também. Agora, se a gente está falando sobre a questão do YouTube, o YouTube é considerado uma rede social, então? Muito, muito forte. O YouTube ele é um buscador, mas ele está ali no mesmo nicho, né? Como, por exemplo, no Instagram, as pessoas estão cada vez mais buscando. Tanto que a gente tem as hashtags, né, que são, na verdade, uma etiqueta para te ajudar na busca, na pesquisa. Mas ele não é, por natureza, um buscador. Já o YouTube é. E a gente tem que lembrar que o YouTube é da mesma empresa do Google, né? Google e YouTube são a mesma empresa. Então, é estratégico para o Google mostrar muito conteúdo no YouTube. Logo, se você, por exemplo, tem um pet shop e você tem muitos vídeos sobre serviços relacionados a pet shop. A tendência é que você apareça muito melhor e melhor ranqueado, que a gente fala, melhor posicionado no Google. Então, o YouTube ele é estratégico por várias questões. Pela questão da conexão, né, do vídeo que a gente já falou, pela questão de aparecer mais a sua empresa, a sua marca pessoal, o seu negócio no Google, e pela questão da autoridade. Quando alguém vê uma pessoa no vídeo, automaticamente o nosso inconsciente coletivo já remete, já dá um pouquinho mais de autoridade para aquela pessoa, porque quem aparecia até pouco tempo em vídeos eram celebridades, né, só jornalistas, só pessoas que realmente têm uma imagem muito poderosa. Recentemente a gente estava falando num outro ND exatamente sobre isso, e eu acho que essa é a grande diferença do que a gente vê, por exemplo, da televisão e das redes sociais, né? A televisão, ela dá a questão da credibilidade, exatamente, porque não é todo mundo que pode acessar uma televisão e participar de um programa. Você precisa ter um conteúdo denso para que você participe, né? Exato. Agora, as redes sociais, qualquer um, qualquer idade, em qualquer horário, pode postar o seu conteúdo lá. Sim.
Agora tem a questão da pulverização e a força que a internet hoje tem, que talvez a televisão não tenha tanto. Então, eu acho que atrelar essas duas forças seria uma bomba atômica na questão da comunicação. Exatamente, com certeza. Por isso você vê muitas empresas de mídia hoje fazendo, trabalhando com pessoas que têm um destaque, um protagonismo nas redes sociais, porque é a junção da credibilidade que a mídia tradicional traz com a propagação das novas mídias. Então, você tem televisões, por exemplo, que tem canais também no YouTube, ou que tem parceria com influenciadores, com os YouTubers. Então, tudo depende muito do veículo e da estratégia, mas é isso que você falou. Quando você junta o poder de viralização e de propagação do YouTube com a credibilidade que só a mídia tradicional tem, é uma bomba atômica. Agora, Dani, você estava falando sobre a questão do YouTube, e aí eu só gostaria de entender uma coisinha. O Instagram entrou agora um pouco mais forte com a questão do IGTV. Você acha que o IGTV em algum tempo tira o lugar do YouTube? É uma concorrência? O IGTV foi lançado exatamente com o objetivo de fazer frente ao YouTube. Porque, se a gente for olhar, são os influenciadores que ajudaram muito o Instagram a crescer e também os influenciadores do YouTube, os chamados YouTubers, que ajudaram o YouTube a crescer. Trouxeram as pessoas para essas plataformas, que são os criadores de conteúdo, né? No fim das contas, são todos criadores de conteúdo. Então, o Instagram, vendo o crescimento do YouTube e vendo o crescimento mais forte ainda do consumo de vídeo, né? Hoje em dia, a gente começa a assistir o vídeo no celular, passa para a televisão. Isso é muito poderoso, é muito forte. Então, eles olharam aquilo e falaram, opa, vamos criar o IGTV. E eles já estão com estratégias para forçarem as pessoas a utilizar. Então, o Instagram está crescendo tanto quanto o Facebook. Ou seja, está difícil você conseguir organicamente, sem pagar, sem anunciar, a exposição no Instagram que você tinha antes, como a mesma coisa aconteceu no Facebook. Então, o que eles estão fazendo? Quando você posta um vídeo no seu IGTV, no seu canal de vídeos do Instagram, e você posta uma prévia lá no que a gente chama de feed, que é o seu perfilzinho, esse vídeo ele é mostrado para muito mais pessoas, ele tem um engajamento forçado lá. O Instagram mostra para mais gente, aí você olha e fala, opa, então isso aqui está funcionando. Por isso que hoje, cada vez mais, você vê pessoas postando os vídeos no IGTV e no feed. Na verdade, tem estratégias para você alcançar cada vez mais um número maior de pessoas, né? E cada rede social tem a sua estratégia diferenciada, né? E muda cada mês. Essa coisa do IGTV, a gente fez um teste, né? Se você não publica o IGTV na sua timeline, no seu feed, aliás, deu cerca de um perfil de 100 mil seguidores, deu cerca de 400 visualizações. Quando você coloca a prévia, deu 11 mil visualizações, o mesmo vídeo. Então, tem segredos para o sucesso, né? E muda mensalmente, porque a estratégia deles muda mensalmente. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre as redes sociais. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as redes sociais e o poder da internet. Eu converso com a Dani Almeida, que é jornalista. Dani, a gente está falando sobre a questão do Instagram, do Facebook, do YouTube, do IGTV, e é um mundo, né? Daqui a pouco vamos inventar outro aí e a gente vai ter que entender tudo de novo. Isso muda toda hora? Muda toda hora, porque as empresas de tecnologia, elas têm a necessidade de se adequar, de colocar novas estratégias e principalmente quando uma rede social faz um movimento, a outra tem que fazer um movimento também ou para contrapor ou para não ficar para trás. Então, essas redes, elas mudam muito. Tem que realmente... O ideal é você seguir uma pessoa em que você realmente confie no conteúdo dela para você conseguir ficar atualizado, porque é muita coisa. Ou essa semana, por exemplo, o Instagram acabou de... Vai sair ainda, né? Mas quem tem a lojinha ativada lá no Instagram vai ter a possibilidade de postar um produto diretamente no Stories. Então, tem muita ferramenta que sai assim todo dia, toda semana. Agora, o Instagram também teve uma mudança em relação ao alcance, né? Parece que a gente está tendo um alcance menor agora. Sim. É só uma percepção ou é realidade isso? Não, é real. Porque o que acontece? Quando uma rede social cresce em número de usuários, ela precisa manter a experiência de navegação lá dentro daquele ambiente. Então, se a gente pegar o Facebook antes, como é que era? Quando a gente tinha lá nem 100 amigos, né, no começo. As pessoas postavam e o conteúdo aparecia de forma cronológica para você consumir. Só que imagina que hoje as pessoas têm
500, 1000 amigos. Então, aquilo começa a surgiria num ritmo que você não daria conta de absorver aquele conteúdo, ou seja, você deixaria provavelmente de usar aquela rede social. Então, foi desenvolvido o que eles chamam de um algoritmo. Esse algoritmo, ele é um robozinho que entende o que você, Roberta, por exemplo, consome mais, com que amigos você interage mais no seu Facebook, no seu Instagram, que perfis você segue mais no Instagram. É um espiãozinho. Ele vai te mostrar aquele conteúdo que você deseja consumir para que você tenha uma boa experiência lá dentro. Então, só essa mudança, que é o que a gente falou, é a taxa de engajamento hoje, com isso, quanto mais pessoas têm, maior a concorrência para mostrar o teu conteúdo, digamos assim. Então, antigamente as pessoas seguiam 5 perfis no Instagram, hoje elas seguem 100 perfis. Como que eu vou selecionar o que eu mostro para essa pessoa não surtar ali, né, consumindo todo aquele conteúdo? Então, isso é o algoritmo. Então, alcance hoje, se eu publico um post, né, no Instagram, antigamente um perfil de 1000 seguidores, em média, começava com uma taxa de engajamento, ou seja, de interação com o seu conteúdo em 8%. Eu tenho certeza que essa taxa hoje já vem caindo, pelo que eu observo, em muita gente que tem perfis desse tamanho. Essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com mais de 1 milhão de perfis de Instagram. Então, você começa com alcance, por exemplo, num perfil de 1000 seguidores em 8%. Quando você vai para um perfil de 100 mil seguidores, essa taxa já cai para 1,3%. Mas essa pesquisa é de 2017. De lá para cá, o Instagram cresceu muito. Então, com certeza, essas taxas também vêm baixando. Então, às vezes, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa com 30 mil seguidores e 100 curtidas ou um engajamento muito baixo, necessariamente não quer dizer que ela tenha comprado esses seguidores. Não. Pode ser essa questão... Pode ser a questão do público mais velho, pode ser a questão de que ela não tem frequência nas redes sociais, ou seja, ela posta lá um dia, daí ela fica uma semana sem postar, depois ela posta de novo. Isso então, faz diferença? Faz muita diferença. Então, o engajamento, que é o quanto o seu conteúdo é mostrado para as pessoas, ele depende de uma série de fatores. Existem ferramentas que você consegue colocar lá o perfil da pessoa e uma série de análises, você consegue enxergar se aquela pessoa compra ou não seguidores. Já tem ferramenta para isso. Você não precisa da senha da pessoa, não precisa de nada. Tá? Então, você observa picos de crescimento. Geralmente, as pessoas têm uma média, né? Quantas pessoas passam a te seguir por dia. Sim, então, quando você vê um pico muito... Né? Organicamente. Então, quando você vê um pico muito fora do padrão, mas tem que ser muito mesmo, porque às vezes a pessoa pode fazer uma colaboração, ou seja, aparecer com outra pessoa. Agora, essa questão dos sorteios, a gente está no finalzinho do programa, tem 1 minutinho só, mas muita gente utiliza sorteios, alguma coisa para crescer o número de seguidores. Isso é uma forma de compra? Não, não é uma forma de compra, mas é uma forma muito arriscada, porque quando você faz um sorteio, você vai trazer para o seu perfil, muito provavelmente, pessoas que não têm interesse em consumir o seu conteúdo. Então, você pode gerar um pico de seguidores, mas depois essas pessoas não vão interagir com o seu conteúdo, ou seja, você vai derrubar o seu engajamento. Então, não é uma solução Não é muito recomendável, assim, é legal você fazer com alguns critérios, mas, no geral, não costuma trazer um bom resultado. Ok, Dani, bom, tem muito papo ainda para a gente falar sobre redes sociais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, por esse mundo novo e cheio de poder, né, que tem feito muita gente refém também, né, a questão das redes sociais, do celular. Eu tenho muito papo pela frente. Muito obrigada, Dani. Obrigada a você. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.